Então, nós vamos fazer agora a gravação da resolução da questão 6, né, da OBA nível 4, 2023. Uma das maiores novidades do telescópio James Webb, JWST, é a sua capacidade de encontrar exoplanetas habitáveis. Isso porque ele leva um equipamento especial a bordo chamado de NIRISS, NIRISS, capaz de ler a assinatura química de lugares distantes. Para estrear o equipamento, os operadores do James Webb apontaram o telescópio para o exoplaneta WASP, ou WASP 96b. Ele é um entre os mais de 5.000 que conhecemos na Via Láctea e está localizado a 1.150 anos-luz de nós. Localizado na constelação de Fênix, esse é um tipo de gigante gasoso de raio 1,2 vezes o de Júpiter, mas com metade de sua massa. Além disso, é muito quente. Com a temperatura média próxima de 500 graus Celsius, ele está muito perto de sua estrela, chamada WASP 96. Sua órbita é tão pequena que um ano completo tem cerca de 3,5 dias terrestres. A imagem traz o gráfico da curva de luz, o brilho da estrela WASP 96, quando da passagem do planeta WASP 96b pelo seu disco, ou seja, durante um trânsito planetário. Baseado nas informações apresentadas no gráfico, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a linha que contém a sequência correta de F e V. Bom, aqui são dadas as afirmativas, tá ok? Vamos, antes de resolver a questão, vamos dar uma olhada no que diz esse gráfico que está aqui. Para isso, nós vamos dar um zoom aqui para ver melhor as imagens, né? Para ver melhor esta imagem e entender as informações que nós temos. Então, saca só. Primeira coisa, a questão ela se reflete ao que chama-se, né, de trânsito planetário. A gente pode ver aqui, ó, tá? Trânsito planetário. O que é trânsito planetário? Em astronomia, a gente chama de trânsito planetário o fenômeno que consiste na passagem do planeta em frente ao disco da estrela que ele orbita. Então, por exemplo, no sistema solar, quando Mercúrio passa na frente do disco solar, nós temos o trânsito de Mercúrio. Quando Vênus passa na frente do Sol, observado aqui da Terra, nós dizemos que houve então o trânsito de Vênus. Então o que nós temos aqui? Um planeta passando na frente do disco da sua estrela. Quando o planeta passa na frente da estrela, é lógico que, por ser um corpo que nós chamamos de opaco, ele bloqueia a passagem de uma certa quantidade da luz emitida pela estrela. Logo, o brilho da estrela percebido aqui na Terra, ele tende a diminuir. É isso que a gente percebe aqui, ó. Enquanto o planeta está fora do disco da estrela, a estrela possui um brilho relativo que está caracterizado aqui, ó, por 100. Quando o planeta passa na frente da estrela, a gente percebe que o brilho da estrela, captado pelo James Webb, ele é reduzido, ficando abaixo aqui de 99, em torno de 98,5. Assim que o planeta sai da frente do disco da estrela, a radiação volta a ser emitida e o telescópio espacial registra novamente o brilho da estrela como sendo 100. Diga-se de passagem, esta é uma maneira que utiliza-se em astronomia para a detecção de exoplaneta, que é a redução do brilho de uma estrela. Uma vez que nós analisamos esta figura, vamos ver então as afirmativas.
Durante seu trânsito, o planeta WASP 96b reduziu em 2% o brilho de sua estrela. O máximo do trânsito ocorreu às 16 horas do dia 21 de julho de 2022. Terceira, em um ano terrestre, o planeta WASP-B dá 100 voltas em torno de WASP 96. Se um parsec tem 3,26 anos-luz, então a estrela WASP 96 está a 360 parsec de nós. O planeta WASP 96b tem cerca de 30% da densidade de Júpiter. Vamos ver agora quais dessas afirmativas estão corretas e quais estão erradas. Ok? Então, nós vamos precisar aqui, né, de realizar algumas operações para a gente poder chegar aqui nessas porcentagens. Então, primeira afirmativa. Durante seu trânsito, o planeta WASP 96b reduziu 2% o brilho de sua estrela. Bom, para a gente fazer isso, nós vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né? O brilho da estrela, sem sofrer a redução provocada pela passagem do planeta, é 100. Beleza? Quando o planeta entra na frente da estrela, a gente percebe aqui claramente que o brilho da estrela se reduz para este valor que está aqui. Ou seja, como eu já havia dito, um valor próximo aí de 98,5. Ok? Bom, se o brilho da estrela cai de 100 para 98,5, significa que houve uma redução não de 2%, mas houve uma redução de 1,5%. A gente percebe isso, né? Não precisa nem de fazer os cálculos, mas se a gente quiser fazer os cálculos, né, basta pegar o seguinte, ó, houve uma redução de 1,5 no brilho da estrela. O brilho normal da estrela é 100, então 100 corresponde a 100%. 1,5 corresponde a x. Essa conta é desnecessária, mas, em todo caso, nós teremos aqui que 100x é igual a 150%. Ou seja, o x vai ser 150% dividido por 100, que dá 1,5%. Então, houve uma redução de 1,5% no brilho da estrela. Logo, a primeira afirmativa diz que houve uma redução de 2%. Isso está incorreto, a afirmativa é falsa. O máximo do trânsito, quer dizer, a máxima redução do brilho da estrela aconteceu às 16 horas do dia 21 de julho. Vamos dar uma olhada aqui na questão. Reparem só, a máxima redução do brilho está aqui, ó. De fato, está por volta aqui das 16 horas, não é? Não, não está não. Não está não, tá? O máximo da redução aqui, ó, está acontecendo, embora seja muito discreto, mas está acontecendo um pouquinho antes das 16 horas. Tá certo? Não está sendo exatamente nas 16 horas. Embora isso seja muito pouco, torna a segunda afirmativa incorreta. Então a afirmativa segunda é também uma afirmativa falsa. Então vamos marcar aqui, ó. Não é nas 16 horas. É um pouquinho antes das 16 horas. Em um ano terrestre, o planeta WASP dá 100 voltas em torno de WASP 96. Vamos ver? De acordo com a questão, o planeta demora exatamente 3,5 dias para dar uma volta em torno da sua estrela. Segundo a afirmativa, veja que em um ano terrestre, o WASP dá 100 voltas em torno de WASP 96. Cara, isso automaticamente está incorreto. Veja, se ele dá 100 voltas, ele faz 3,5 dias terrestres 100 vezes. Ou seja, ele gastaria 350 dias terrestres para dar 100 voltas em torno da sua estrela. Só que o ano terrestre tem 365 dias, não são 350. Isso significa que durante um ano terrestre, o planeta vai dar mais de 100 voltas.
Para a gente não ficar perdendo tempo com conta, eu já fiz essa conta e vejam, em um ano terrestre, o planeta não dá 100 voltas em torno de sua estrela, mas ele dá o equivalente a 104 voltas. São 4 voltas a mais. Mas como é uma afirmativa, então nós podemos classificar a terceira afirmativa como sendo, então, falsa. Se um parsec vale 3,26 anos-luz, então o WASP 96 está a 360 parsecs de nós. Vamos ver qual é a distância? Aqui diz que a estrela WASP 96 está a 1150 anos-luz da Terra. Então vamos ver aqui, né? Quanto que dá. Vejam, se você pegar 1150 e dividir por 3,6, o resultado obtido não é 360, mas, como a gente pode observar aqui, aproximadamente 352. Então, de acordo com o enunciado da questão, vejam, se o parsec é 3,26 anos-luz, então o WASP está a 360. Não está não, está 352. Logo, a quarta afirmativa desta questão, ela também é uma afirmativa falsa. Bom, a última afirmação diz o seguinte, que o planeta WASP 96b tem cerca de 30% da densidade de Júpiter. Então vejam, vamos ver se isso é verdade. O planeta é do tipo gasoso e tem um raio 1,2 vezes o de Júpiter, mas com metade da sua massa. Vixe! Como é que nós vamos saber como que é a relação da densidade de WASP 96b com a de Júpiter? Nós vamos fazer uma comparação entre os dois planetas. Então vejam só. Para a gente fazer essa comparação, nós vamos lançar mão das seguintes informações. A densidade de Júpiter é a massa de Júpiter dividido pelo volume de Júpiter. A densidade do planeta WASP é a massa do planeta dividido pelo volume do planeta WASP 96. Então, conforme foi dito na questão, a gente sabe que o raio do planeta WASP é 1,2 vezes o raio de Júpiter. E a massa do planeta WASP corresponde à metade da massa de Júpiter, ou seja, a massa de Júpiter sobre 2. Para a gente comparar a densidade de um com o outro, com os dados que nós temos, a maneira mais simples de comparar duas grandezas é dividir uma pela outra. Então, nós vamos ter aqui que a densidade de W dividido pela densidade de Júpiter, ela vai ser dada pela seguinte expressão. O que é a densidade do planeta W? É a massa dele dividido pelo volume dele. Certo? O que é a densidade de Júpiter? É a massa de Júpiter dividida pelo volume de Júpiter. Então, a comparação de duas grandezas mais simples é dividir uma pela outra. Então, vamos lá. Para dividir duas frações, a gente pega de cima e multiplica pela de baixo invertida. Então, aqui no caso, a gente teria que a densidade de WASP dividido pela densidade de Júpiter é a massa de WASP dividido pelo volume de WASP vezes a de baixo invertida. O volume de Júpiter sobre a massa de Júpiter. Olha só que bacana. Vamos substituir aqui as informações. Só tem um problema, né? Qual que é o problema? O problema é que aqui nos dá uma relação entre os raios dos planetas e não entre os volumes. Mas como os planetas são esferas, a gente precisa lembrar que o volume de uma esfera ele é dado por 4/3 π r elevado ao cubo, onde esse r é de fato o raio da estrela. Então, pessoal, é como se a gente fizesse aqui, ó, dW dividido por dJ, ficaria a massa de W dividido pelo volume de W. Qual que é o volume de W? 4/3 π o raio de W elevado ao cubo, multiplicado pelo aqui, ó,
O volume de Júpiter, quem que é o volume de Júpiter? 4/3 π raio de Júpiter ao cubo, dividido então pela massa de Júpiter. Quando a gente olha para isso, embora pareça complicado, nós estamos vendo que existe um punhado de coisas iguais em cima e embaixo. Então a gente pode, por exemplo, olha, 4/3 simplificar aqui com 4/3. Π simplificar com π. Então toda essa bagunça se resume basicamente a duas coisas, né? Nós temos aqui então que a densidade dW sobre dJ será a massa de W vezes o raio de Júpiter ao cubo dividido pela massa de Júpiter multiplicado pelo raio de W ao cubo. Note que nós temos essa relação. Raio de W é 1,2 raio de Júpiter. Massa de W é metade da massa de Júpiter. Eu vou substituir aqui essas duas informações. Então vejam, o que vai acontecer? Nós teremos então que dW sobre dJ é igual a massa de W. É a massa de Júpiter dividido por 2, vezes o raio de Júpiter ao cubo. Embaixo, nós vamos ter que a massa de Júpiter multiplicado pelo raio de W. Só que o raio de W é 1,2 vezes o raio de Júpiter. Então nós vamos ter que levar isso aqui ao cubo. Calma. Primeiro vamos fazer algumas simplificações. Lembrem-se novamente que dividir duas frações é pegar de cima e multiplicar pela de baixo invertida. Na prática, para ganhar tempo, é como se aquele 2 de cima viesse para baixo. Então a gente pode escrever aqui que a densidade de W sobre a densidade de Júpiter equivale à massa de Júpiter vezes o raio de Júpiter ao cubo sobre 2 vezes a massa de Júpiter vezes isso aqui elevado ao cubo. Elevar o número ao cubo é multiplicá-lo por ele mesmo 3 vezes. Então a gente vai pegar 1,2 e multiplicar primeiro por 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Então dá 4. 4, 1. 2 casas decimais. 2 casas decimais. Então nós temos aí que o resultado é 1,44. Vou multiplicar novamente por 1,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Isso vai dar 8. 8, 4, 12 vai 1. 1 e 2, 3 com 4, 7. 1. 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula. Então nós temos aqui, ó, 1,728 raio de Júpiter ao cubo. Ok? Deixa eu fazer uma cercadurazinha aqui para não misturar muitas coisas. Para tentar organizar o bagunçado. Se a gente olhar para essa expressão, nós temos coisas idênticas em cima e embaixo. Quais são elas? Por exemplo, massa de Júpiter, massa de Júpiter. Raio de Júpiter ao cubo, raio de Júpiter ao cubo. Então toda essa conta se reduz a isto aqui, ó. dW sobre dJ se reduz a 1 sobre 2 vezes 1,728. Então, deixa eu fazer essa conta. 2 vezes 1,728. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2 e 1, 3. Então, isso aqui vale 3,456. Na prática, nós chegamos que a densidade do planeta W é igual à densidade de Júpiter dividido por 3,45. Ou seja, a densidade do planeta W é aproximadamente 1/3 da densidade de Júpiter. Uai, se ela é 1/3, pessoal, 1/3 equivale a aproximadamente 30%, são 33%. Então vejam, aqui diz que ele tem cerca de
não é exatamente 30%, mas algo próximo disso. Então, assim sendo, a última afirmativa é, portanto, uma afirmativa verdadeira. Nosso VOF ficou então na sequência FFFFV. A opção que tem essa sequência correta registrada é a letra C. Pessoal, essa é a resolução da sexta questão. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!